Boa noite, boa tarde, bom dia! Estamos começando aí mais um bate-papo com o missionário. E sou eu mesmo, mas sou eu com uma outra barba, ou melhor, sem barba, ou a barba que está começando a nascer. E é assim, todos os anos acontece isso, sempre acontece isso. A virada do ano ali, né, para entrar o ano de uma forma diferente, eu tiro a barba e depois agora eu deixo até o final do ano, certo, Joãozinho? Grande abraço, Joãozinho Guerreiro. E com ou sem barba, nós vamos aí então começar o nosso bate-papo. E hoje a gente vai conversar com um casal muito massa que eu já conheço há muitos anos. Eles já entraram aqui, já estão entre nós, que são aí Rafinha e Anne, missionários lá no sertão brasileiro, lá no Piauí, também no Piuí. E eles então vão estar contando algumas histórias, vão estar contando o que eles estão fazendo, o que eles saíram de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foram se meter lá no sertão, né? Por que eles saíram daqui? Pô, nosso inverno, aquela coisa boa, foram lá pegar um calorão, eles vão nos contar tudo isso, como é que funciona a vida lá, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando, tudo isso a gente vai ver. Fala, Leca, meu querido, um grande abraço. A turma vai entrando e eu vou então já aproveitar aqui para já chamá-los para a gente então começar esse bate-papo, começar a ouvi-los, né? Para saber o que anda rolando lá no Nordeste do Brasil, certo? E assim, a conversa depois vai lá pro nosso canal lá do YouTube, Missão Esmequi Oficial. Aí pode rever, pode ver outras histórias e saber o que Deus anda fazendo nesse mundo. Deixar só antes de chamá-lo, só quero deixar uma palavra aqui. Hoje é dia 5 e já tem 5 dias que eu tenho recebido a mesma palavra todos os dias. Daí eu vou ler um livro diferente, pum, cai lá na mesma palavra que é Josué 1:3. Já quero deixar aí para vocês antes de chamar o Rafinha Anne, Josué 1:3, onde Deus fala o seguinte para Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei com você. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vos darei. Ou seja, eu vejo nisso um avanço missionário, porque para botar o pé precisa ir. E para ir, então Deus criou o missionário. Então eu vou chamar agora os nossos amigos, irmãos, Rafinha e Anne, para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos começar a nossa conversa. Esse ano vai ser ano de avançar, Jader. Nós vamos avançar. Nada vai prender os pés da Igreja de Cristo. Vem, Rafinha e Anne. Ano de avanço missionário. Ah, mas tem Covid, tem. Não importa o que tem, importa é a gente avançar. Fala, Rafinha, fala, Anne. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Ó, já saiu dando problema, foi lá. Vocês estão por aí? Estamos sim, estão nos ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. Antes deu, acho que deu um cortezinho, mas foi coisa rápida. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Show de bola, show de bola. Então, sim, a gente vai começar o nosso bate-papo. Essa é a nossa primeira live do ano. E eu estou estranhando, é muito engraçado, porque antes eu enquadrava aqui a minha câmera e a minha barba ela não cabia assim no meu espaço, né? Eu ficava com a cara cortada, agora eu estou vendo toda a minha cara, assim, é uma coisa muito estranha, muito diferente. Mas vamos então falar um pouco de Rafinha e Anne. Em primeiro lugar, eu quero assim, agradecer muito por vocês estarem participando. Eu sei que o tempo de vocês lá no sertão é um tempo muito corrido, mas como vocês estão para cá, para o sul, então a gente aproveitou para esse bate-papo. Eu quero então cumprimentá-los e dizer que é um prazer muito grande estar conversando com vocês. Prazer é nosso estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história e da nossa caminhada. Vai ser uma honra. Show de bola. Show de bola. Então, assim, ó, para começar, eu queria que vocês contassem um pouco, assim, da história de vocês, né? Quando vocês conheceram Jesus, pode ser, assim, mais resumidão, né? Como que você, o que Jesus fez, assim, para uni-los
e como vocês entenderam que tinha um chamado missionário, um chamado para sair, né, da casa de vocês, da cidade de vocês, para ir para um lugar diferente. Tá. Eu vou começar por mim, como eu me converti mais cedo, né? É crente desde cedo, né? Então, eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, né? Na época, eu lembro que eu desfilava numa escola de samba, né? Minha mãe me levava lá para a escola. Então, uma amiga me convidou para ir na igreja, que ela não queria ir numa igreja onde ela foi convidada para ir sozinha. Então, ela me convidou, eu e uma prima, e nós fomos, né? E então, lá, quando a gente chegou, a gente recebeu muitos abraços, muito amor, muito carinho do povo lá da igreja, né? Então, quando ali eles perguntaram se a gente queria aceitar Jesus, eu e minha prima, e nós aceitamos já de todo o coração, né? Então, eu cheguei já em casa dizendo pra mãe, mãe, já não vou mais para a escola de samba, não, já não quero mais isso, né? Então, ali começou a minha caminhada, né, com Jesus, né? Então, eu me converti com 11 anos de idade, né? Bem cedinho. Bom, eu tive um período bem difícil na minha vida quando eu saí de casa com 16 anos de idade para trabalhar. Daí eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Daí, no fim, eu acabei me envolvendo com drogas e alcoolismo. E assim eu fiquei por 12 anos. Até que eu conheci um casal muito querido nosso, a Ju e o nosso amigo Aldomar, que moravam bem na frente da oficina ali onde eu trabalhava com meu pai. Daí, num certo dia, né, que eu estava com alguns planos macabros na mente de tirar a minha vida, eu fui na casa da Ju e do Aldo, porque eu queria pagar R$ 10 pro Aldomar, para mim não morrer devendo, né? Aí, bem no fim, eu acabei aceitando Jesus na calçada ali, me converti, e foi onde eu conheci a Annelise também. E foi onde começou a nossa história, né? Porque daí a gente noivou e em 2011 a gente acabou casando daí também. Bem Então, rapidinho, assim, o depois Rafinha contando como é que foi, né? Eu pensei que ele ia falar um pouco de amor, de coisa. Eu olhei a Anne e falei assim, essa é a varoa que o senhor separou para mim. Não teve nada disso, não. Não, mas quando a primeira vez que eu vi a Anne, ela estava lá tava na cozinha da Ju lá, eu vi ela descendo a escada, eu já, o olhinho já brilhou já, né? Eu digo, pronto, daqui que eu vou ficar. Aí levou uns 6 meses pra gente, né, começar a se relacionar, né? Deu uns 6 meses. Daí a gente noivou, finalzinho de 2000... Não, metade de 2011, 11, metade de 2011. E casamos no final. Casamos no final de 2011, né? Mas foi legal, assim, foi lindo, assim, o nosso casamento. Então a gente, pela graça de Deus, Deus foi muito bom com a gente. Desde o nosso casamento a gente viu que Deus foi separando as coisas, foi nos dando as direções certas e principalmente, assim, ele cumpriu as promessas que ele tinha sobre minha vida, né? E a gente ganhou uma casa do meu sogro, graças a Deus a gente tem a casa em Porto Alegre. Então tudo Deus foi, assim, ó, sabe, cuidando em cada passo da gente, assim, foi muito legal, assim, que Deus fez, né? E entrando, assim, um pouquinho no nosso chamado, eu fui em 2008, eu fui com uma equipe para São Paulo, uma conferência chamada Flames, né? Uma conferência de Porto Alegre. E lá nessa conferência, foi a primeira vez que Deus falou comigo em relação ao Nordeste, né? Ele teve um pastor que estava comentando sobre um livro que ele tinha feito, que ele tinha escrito, e lá ele contava da experiência dele para o Nordeste, como é que foi, da visão que Deus tinha dado para ele, né, em relação ao Nordeste, e daí ele começou a falar das dificuldades que tinha, da falta de água, e daí, Rodrigo, meu coração começou a disparar, meu coração começou assim, ó, a transbordar, eu dizia só no meu coração, eu preciso ir para lá, eu preciso ir para o Nordeste, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, e meu coração, eu lembro que queimou por querer ir para o Nordeste, né? E daí eu lembro que a Ju, na época, e tava a Ju e a Jana lá, e nós três, então, nós piramos as três. Nós começamos, nós temos que ir, nós temos que dançar no Nordeste. E daí uma pessoa teve uma visão lá, dizer que via nós três dançando em cima de um poço,
de água, assim, e nós três dançando toda de azul, assim. E daí nós piramos, né? Daí nós temos que ir para lá, nós temos que profetizar chuva, nós temos que dançar no Nordeste. Daí nós começamos a viajar, né? Ali naquilo que começou a queimar nosso coração. Daí nós voltamos para casa, compramos o livro, né? Eu e a Ju compramos o livro. Eu li 2 vezes o livro, muito top. O nome do livro é Diamantes do Brasil, para quem, né, quer saber e ler, é Diamantes do Brasil o livro. Então, assim, foi top demais, assim, né? Ler o livro, assim, cada vez foi adendo mais. Só que daí aquela coisa que ainda não era o tempo de ir, foi se acalmando, né? Meu coração, eu li, mas foi se acalmando. E daí, 2013, foi quando surgiu a oportunidade de a gente ir para o Nordeste. Né? Então, a história assim, foi muito, muito engraçada, porque até ali a gente estava levando um casal para Viamão, e esse casal tinha passado 30 dias no Nordeste, né? Então, eles estavam contando o Guto e a Fran. Lembra do Guto e a Fran? O Rodrigo, né? Lembra, né? E daí eles contando a história deles, assim, né, sobre o Nordeste, como foi a ida deles para lá, o tempo que eles ficaram lá. Daí eles falaram assim, e eu quero levar uma equipe para o sertão lá, para a gente conhecer e fazer, e no impacto lá. Na mesma hora que eles falaram, o Rafa disse assim, nós vamos. Nossa, eu olhei pro Rafa na hora e disse, o quê? Como assim? Pelo que eu não gostava nem um pouco de calor, porque quando eu era pequeno, eu me lembro que eu olhava as reportagens no Jornal Nacional lá. É que mostrava o sertão, aquele chão tudo seco, né? Eu dizia, nossa, nunca vou pra esse lugar aí. Aí depois de um tempo a Anne vem com uns papos de Nordeste, não sei o quê. Eu digo, ih, onde é que eu fui me meter, né? Mas aí nesse dia ele pegou e falou, nós vamos, né? Nós vamos para lá, vamos para esse impacto. Então o Guto arrumou lá uma equipe de 10 pessoas, né? Incluindo a Vanessa que tá aí, e a Lite também estava junto, né? E então fomos uma equipe de 10 pessoas para Santa Cruz dos Milagres, um impacto de 4 dias lá. Então, daí lá começou então toda a nossa caminhada, né? Então a gente pôde fazer evangelismo, conhecer a cidade, né? A gente viveu várias histórias lá de coisas, de como era a situação, a realidade do Nordeste, né? Da idolatria, que era muito forte, né? A gente soube história assim que era uma escadaria onde o pessoal subia de joelho para pagar promessa. Era assim, era algo assim muito forte, idolatria, né? Então a gente viu assim quanto aquelas pessoas precisavam de Jesus. E eu lembro então que subindo as escadas, assim, que a gente foi subindo para conhecer a igreja católica lá em cima, o Rafa olhou para mim, a gente olhou e falou assim: a gente precisa vir para o Nordeste, a gente precisa fazer algo mais. Então a gente lembra que a gente voltou dali com o nosso coração mais em chamas. Só que daí eu não voltei sozinho com o coração em chama, o Rafa voltou também, né? Então foi os dois corações em chama, ali a gente fechou, não, a gente precisa fazer algo mais, a gente precisa, né, fazer algo, ser mais, passar mais dias no Nordeste, né? Ser mais participativo. Ser mais participativo, isso, lá, né? Então a gente levou 2 anos para voltar para o Nordeste, né? A gente trabalhava na época, então a gente se programou, a gente juntou um pessoal para nos aconselhar como que a gente fazia dar esse espaço para como chegar lá, né? Então a gente foi então 2015. Isso. E em maio de 2015 foi então quando a gente conheceu lá, foi a base missionária no sertão lá, por indicação do Rafael Reis, indicou porque a gente então estava orando para um lugar que a gente pudesse ir, né? Daí o Rafael Reis, um amigo nosso, indicou lá, tem um Zé da Água, lá tem um pessoal sério trabalhando lá. Quem sabe vocês vão para lá, em Betânia do Piauí, né? Do Piauí. Tem um pessoal trabalhando sério lá, e quem sabe você circular, vai ser um bom começo para vocês sentir como que funcionam as coisas, né? Nossa, daí foi demais, né? A gente passou 15 dias lá intenso de trabalho, visita, e vai aqui, vai ali. Daí a gente teve a confirmação que o lugar que a gente ia desenvolver um trabalho era ali. Deus confirmou muito forte. Foi muito legal, assim, porque, mais uma vez, a gente andando pela cidade,
A gente lembra que foi um dia muito cansativo, muito, assim, a gente tinha feito várias visitas, tava assim, daí a gente tava descendo pra base para jantar, e eu e o Rafa, assim, de mão dada, a gente, no mesmo instante, a gente olhou pro outro e a gente falou, é aqui que a gente vai morar, sabe? A gente sentiu muito forte, né? Muito forte, que era ali que a gente, que a gente ia voltar para morar. Então, e foi 15 dias, assim, ó, muito trabalho, muito suor, muito. Sabe? A gente visitou, assim, muitas comunidades, a gente fez alguns trabalhos com o pessoal, entregou cestas básicas. Aí foi muito top, assim, o que a gente viveu lá. E foi interessante que quando a gente voltou para casa, né, amor? A nossa vida parece que não estava mais a mesma, Rodrigo. Não era mais a mesma, parece que tava as coisas tudo fora do lugar, sabe? Para nada mais encaixava, né? E a gente andando na cidade, conversando com o pessoal, a gente sentiu muito em casa, né? Como se a gente morasse lá há bastante tempo, assim, em 15 dias, né? Isso foi muito interessante, assim, e foi assim, um conforto para nós, assim. Achamos um lugar, né? Esse lugar aqui que a gente quer. Quer morar. Então a gente fomos, então a gente voltou para casa, né? E fomos orar, né? Porque eu falei pro Rafa, amor, eu não quero ir para um lugar só por algo do nosso coração, Por emoção, né? Por emoção. A gente quer ver realmente a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para nós. Então a gente voltou para casa e a gente orou deu um ano mais ou menos que a gente orou. Então Deus me deu uma palavra. Eu estava orando uma tarde, assim, e eu lembro de estar orando, pedindo a Deus uma confirmação. Digo, Deus, fala comigo, o que o Senhor quer, como que vai ser, o que o Senhor tem para nós, né? Então eu lembro que eu estava orando, assim, daí eu fui abrir a Bíblia para começar a ler o livro que eu estava lendo, só que eu acabei abrindo em Isaías, que estava um folheto de um evento que eu tinha participado, e me trouxe muitas lembranças, nunca que eu vou esquecer. Daí eu estava, muitas lembranças daquele evento, comecei a olhar para aquele papel, e Deus falou assim para mim, para de olhar para o passado, olha o que eu tenho para fazer para vocês, olha. E daí, né, debaixo do papel estava o versículo que Deus mandou eu ler, que era Isaías 44. Quando eu li o versículo, Rodrigo, Deus falou perfeitamente, eu vos escolhi, eu farei chover sobre a terra seca. Olha a palavra, sabe? Deus falou, eu farei chover sobre a terra seca. Nossa, e pensa assim, ó, eu me debulhei chorando aí, né? Eu deitei naquele chão, chorei por horas, e agradeci porque ali Deus tinha confirmado aquilo que Deus queria fazer. Tá? Porque o lugar que a gente ia, em Betânia, fazia mais ou menos 7 anos de seca lá. Fazia 7 anos que não chovia para eles plantarem, para fazer as plantações. Né? Então a gente orava muito por chuva lá. Muito, para chover muito lá no sertão, né? Porque lá o pessoal sofre muito pelas temporadas de seca, né? Então daí a gente estava orando. Então a gente foi mais um ano até chegar orando para Deus, né? Fazer um milagre, então, no sertão, né? Então, eu liguei pro Rafa, compartilhei a palavra, choramos, né? Porque Deus tinha respondido aquilo que estava no nosso coração e também confirmou no coração de Deus. Era aquilo que Deus queria para nós. Então, a gente teve mais um ano, então a gente se preparou, porque a gente trabalhava na época também. Então, a gente levou mais um ano se preparando para chegar a 2017, que foi o ano que a gente foi definitivo para morar em Betânia, né? Ô, Anny, assim, demais a história, assim, né? Legal que a gente que estava assim perto, apesar que a gente já tinha ido para Osório, mas acompanhando assim, né, tudo isso é muito bom ouvir vocês contarem. A gente vai recordando, vai lembrando assim, né, desde ali, vocês falaram do casamento, fui lembrando do casamento de vocês, que foi muito 10, assim, né, tudo que Deus foi fazendo foi demais. E assim, antes da gente entrar agora lá no Nordeste, lá no Piauí, tá? O que, assim, só até para o pessoal que está nos ouvindo aqui, está ouvindo vocês, poderem também pensar um pouco e daqui a pouco daquilo que eles estão pensando quanto à sua missão, poderem também entender algumas coisas e aprender com a experiência de vocês. Nesse período que vocês, né, estavam orando para receber uma confirmação de Deus ou não, que lá era o lugar para vocês irem, né? No coração de vocês já havia esse entendimento. Bom, quando vocês entenderam, receberam essa palavra, entenderam, olha, é lá mesmo. Ainda teve um período antes de vocês irem para lá, né? O que vocês fizeram assim para se preparar para ir, né? Quais foram as providências? Em que sentido? Olha, bom, em relação à questão da igreja aqui, né? Vocês tinham uma igreja aqui, enviou vocês se prepararam para viver lá de que forma? Vocês já tinham um contato lá para ir para algum lugar, né? Para ficar em algum lugar? Sim ou não? Já tinha assim, emprego lá, sim ou não? Se não, como é que vocês pensaram e se programaram para vocês
ter dinheiro lá para se manterem lá, né? Como é que foi tudo isso, assim, para o pessoal entender um pouco? Porque às vezes a gente fala de missão e a gente fala assim, tá, eu estava aqui, recebi a direção de Deus e fui. Daí eu cheguei lá, mas a gente às vezes, que nem, da mesma forma como a gente lê a Bíblia, às vezes correndo, a gente para assim, de pensar naquilo que não foi escrito ali, mas o sentimento das pessoas, como as pessoas se prepararam para fazer aquilo. E missões é a mesma coisa, né? Às vezes a gente pensa, o cara recebeu direção hoje, um ano depois ele foi para lá, só que ele não fez nada, ele ficou um ano orando só, jejuando lá. Não, teve toda uma preparação. Como é que foi isso para vocês, assim? O que vocês fizeram para chegarem até ela, antes de entrar lá? Qual foi a preparação? Então, a primeira vez que a gente foi no Piauí para Betânia, em 2013, 15, como a gente ia ficar 15 dias e eu estava trabalhando com o pai na oficina lá, a gente tem uma oficina aqui de chapeação e pintura, daí foi mais tranquilo, assim, porque daí eu organizei, juntei um dinheiro, tiramos férias, eu também trabalhava, tiramos férias do nosso trabalho. Organizar 15 dias foi mais fácil, assim, né? A gente sabia o tempo que a gente ia, o tempo que a gente ia ficar lá, o que a gente ia fazer, onde a gente ia ficar e tudo, né? Daí, quando a gente voltou, depois desses 15 dias, com o nosso coração incendiado para dar um passo maior, né? Ficar um período a mais, que a princípio era um ano, daí a gente começou também a juntar um dinheiro, a gente já tinha uns contatos lá, porque por esse tempo que a gente ficou lá, né? Com o próprio Zé da Água, ele já abriu as portas, digo, não, vocês não podem ficar na base, é assim, assim. E aí a gente começou a se preparar aqui, né? Em relação aos nossos trabalhos, principalmente para mim, com o meu pai na oficina, né? Porque como é um negócio familiar, que vem Deus do meu avô, aí meu pai, meu irmão, meu tio, todo mundo trabalha, foi um pouco mais difícil, assim, de cortar esse cordão, né? Mas aos pouquinhos, foi conversando, no primeiro momento foi bem difícil, né? Quem não aceitou, porque meu pai não é crente, né? Daí não acredita muito nessas coisas. Como assim? Tu vai para lá ficar um ano sem fazer nada, assim, para viver do quê? Coisa de vagabundos, coisa, sabe? Daí foi bem difícil, assim, né? Daí fomos indo, fomos indo. E quando veio, a gente conseguiu também levantar uns mantenedores. Pessoal que, a gente pode ajudar vocês um ano. Já foi trazendo mais uma segurança. Daí, quando chegou... E a gente fez alguns eventos também para levantar, arrecadar alguma grana. Quando chegou 2016, que eram nossos planos de ir para lá, para ficar esse um ano, a gente não conseguiu ir. Não deu certo, o dinheiro não apareceu, não tinha um antenor suficiente, enfim, não deu certo. Mas a gente tinha total apoio da igreja também para ir, porque a igreja ia ficar ajudando a gente. A gente tinha bastante pessoa também aconselhando a gente. Eu já tinha juntado um dinheiro. Daí, a gente conseguiu já bolar assim, conseguiu arrecadar uma grana para ficar esse um ano lá. Isso foi no 2017. 2016. Se preparou em 2016, né? Mas não deu certo, acabou em 2017. A gente acabou indo em maio de 2017 para lá. Mas até a gente foi fazendo, a gente se planejou de juntar mantenedores. A gente chegou lá no Nordeste mais ou menos com 10 mantenedores, né? Quando a gente chegou, né? A gente conseguiu juntar 10 mantenedores. Da divulgação que a gente fez folheto também. A gente fez folheto resumindo assim, né? O nosso chamado, o que a gente queria fazer no Nordeste, né? Como que eles podiam ajudar, a gente também fez. Daí a gente fez um último evento de envio, daí a gente levantaram uma oferta também para nós. Então a gente foi se preparando aí, né? Daí eu já tinha pedido, já tinha saído do meu emprego, fazia já um ano, daí eu já estava mais por casa, daí o Rafa saiu da oficina, né? Funcionando nossos familiares também, né? Porque eu não sei, porque eu acho que no fundo, eles sabiam que a gente não ia voltar nesse um ano aí. Porque a gente falava com muita convicção do que a gente ia fazer lá. Eu disse, não, mas só um ano passa rápido. Você não voltar mais. Esse um ano pode virar 2, 3. Mas daí, trabalhando com o pessoal, a gente conseguiu, em maio de 2017, botar nossas coisas no carro e rumar para o Piauí. Que massa, que legal. Né? Foi uma viagem bem legal de carro, com várias paradas e vários encontros missionários no caminho, né? Muito massa mesmo. Então... Antes da gente entrar no Piauí, ou já entrando no Piauí, mas antes da gente falar da missão em si, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente, assim,
a questão do choque cultural, né? Então, vocês estavam aqui, moravam em Porto Alegre, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, foram para uma cidade que tem o quê? 6 mil habitantes, é o que tem lá em Betânia? 6 mil e... 6 mil... 6 mil... Isso. Um pouco mais de Isso, 6 mil pessoas. Então, vocês moravam então, numa cidade com 1,5 milhão e foram para uma cidade onde cabe quase todo mundo dentro de uma casa, 6 mil pessoas. Né? Eu atravesso a cidade de a pé. Então, sabe, assim, tem essas coisas assim, que às vezes a gente, pô, como é que é lá? A gente pensa assim, que vai ser a mesma coisa. Outra coisa, a gente sai aqui do sul, vão até lá para o Nordeste, né? Pô, o Brasil é muito grande, o Brasil é um país continente, né? Com várias diversidades culturais, todo o Brasil, né? E, assim, questão de calor, de essa coisa assim, de uma cidade pequena, acostumado com uma cidade grande, questão de comida, tá longe do pessoal que vocês, da família, daquelas pessoas mais próximas. Como é que foram todas essas questões para vocês, antes de a gente entrar na missão em si, assim, mas como pessoa mesmo? Pô, me mudei, tô aqui, e agora? Como é que foi isso para vocês? No meu caso, o que eu mais sofri foi com a questão do clima, né? Porque eu sou uma pessoa que gostei muito de frio, né? Acostumado aqui com 10, 5, 16. Para uma cidade que é sempre acima de 30, né? 35, 36. O melhorzinho assim é 30. 30 já estou fechando agora, assim. Sabe? Daí foi muito difícil, assim, nos primeiros dias. Calor e seco, assim, clima seco, sabe? E tu olhava pro céu, o céu fechava, assim, tipo, lá vi chuva e não via uma gota, né? Por meses, assim. Foi bem difícil. Para mim, foi a minha maior dificuldade foi com o clima, assim. Porque o pessoal em si da cidade é um pessoal muito receptivo e muito legal, assim, gosta de conversar. Daí, isso já não foi tanta dificuldade. Assim, eu confesso que a falta da família, assim, a gente sente, né? A gente, óbvio que a gente fica longe da família, largar todo mundo para trás, assim, a gente sente falta, mas o legal, assim, que tipo, a minha mãe me deu muito respaldo, né? Ela, na época, minha mãe não era convertida ainda, e quando eu fui falar para ela do nosso chamado, eu achei que a minha mãe ia sofrer muito, né? Assim, de ir pro nome e falar, não vai, como assim? Mas não, ela só falou para mim, não, pode ir, voe mais alto, eu te apoio, eu tô contigo, vai, filha, faz. Então, isso para mim foi, nossa, me ajudou um monte, sabe? Então, com o respaldo dos nossos pais, porque depois todos eles entenderam, todo mundo entendeu. Então, a gente foi, assim, só ir com a família, nos apoiando, já foi uau, sabe? Foi muito bom. E, então, assim, a gente se adaptou muito fácil, acho, a cidade. Fora o calor, realmente, isso foi um pouquinho mais complicado. O restante, assim, eu acho que para nós foi de boa, assim, não foi aquela coisa que, tipo, nossa, estou sofrendo porque falta isso, porque a comida acho que é diferente, né? Não, acho que a gente não teve, assim, tanto essa parte, assim, né? A gente conseguiu se adaptar muito fácil. A gente foi morar na base lá do Instituto. Daí, então o pessoal nos apoiou. A gente chegou bem no dia da mudança. Então, pessoal, sabe, a gente chegou junto com eles, assim, na casa nova, sabe, arrumando, vendo quarto para cada um. Então, foi muito legal, assim, a nossa chegada. E daí já chegou a equipe de fora. Então, parecia que a gente estava vivendo algo, assim, que a gente viveu nos 15 dias, sabe, Rodrigo? Então, isso nos ajudou a ser um pouco mais leve, assim, sabe? Foi a nos adaptar muito mais fácil, assim, a nossa chegada lá, né? Então, foi top, assim, a nossa chegada lá. Que legal, que legal. Só para responder, o Abner perguntou assim, como é que o Esmeki conheceu o Rafinhani? Na verdade, o Rafinhani, eles fazem parte do Esmeki, né? O que aconteceu? O Esmeki se reunia na igreja onde eles congregavam. Então, primeiro a Anne começou a fazer parte desse Mequi, depois o Rafinha, né? Então, eu sou padrinho de casamento deles, né? Eu e a Tati tá aqui do meu lado, ela me olhou assim, assim, tu? Eu falei, não, nossa, é porque nós somos um. É que nós somos um, né? Eu também, tô na barriga. A Tati falou que que a Tati estava grávida do Davi, né? Quando vocês casaram, então o Davi estava na barriga também, ficou lá. Mas no casamento a Tati ficou sentadinha, né? Os homens ficaram de pé, as mulheres ficaram sentadas. Foi, né, Anne? As mulheres ficaram sentadas e os homens ficaram de pé, né? Isso, atrás. Isso aí. Isso aí. Então, na verdade, a gente conhece há muito tempo, a gente congregou na mesma igreja, né? E é isso aí.
como vocês pegaram o sotaque. Já vamos falar de sotaque. Ó, já tem uma pergunta para vocês. Como vocês pegaram? Acho que a gente não entende quando é que pega o sotaque, né? Quando vê. Claro, a gente aqui, ouvindo vocês, a gente vê, assim, sente bastante sotaque. Né? Mas acho que ali no dia a dia não tem como perceber isso, né? Não. A questão do sotaque, a gente lida com muitas comunidades, né? A gente faz muita visita nas comunidades, está sempre envolvido com o povo. Então, acho que de conversar tanto com o povo, acho que vai pegando automático, né? A gente nem se percebe que a gente já está com o sotaque de lá, né? Porque eu digo assim, não, eu posso falar a língua do povo aqui, mas eu nunca vou perder meu bar. Bem no fim, agora eu tô trocando o bar pelo oxe já, assim, natural, assim. Tipo, oxe. Até a Sarinha, né? Oxe. Até a Sara já fala oxe. É que para ela, né? Bom, a gente já vai falar. Bom, já vamos vamos entrar então na missão. Daí depois eu quero também aproveitar, já que vocês falaram na Sara, a Sara é a filha do Rafinha e da Anne. Contem para nós, desde que vocês chegaram, assim, se quiserem fazer uma linha cronológica, assim, né, essa linha do tempo, como é que vocês, quando vocês chegaram lá, o que vocês começaram a fazer, tá? Qual é a atividade que vocês exercem hoje, o que vocês fazem lá, qual é a missão que vocês estão exercendo lá? Conta um pouco, assim, pra gente, pode pegar lá desde o começo. Vocês estão há 3 anos lá, né? Isso, 3 anos e pouco já. Ano que vem 3 anos 4. e pouco. Vai fazer 4, né? Então, assim, pode pegar assim, né? Traçando uma linha para a gente entender qual é o trabalho que vocês fazem e já aproveita e conta para nós assim, como é que é a realidade lá do sertão, qual é a dificuldade, né? Já vai trazendo isso para a gente que está aqui, poder entender um pouco como é que é a vida de vocês lá. Então, a gente saiu daqui no dia 1º de maio de 2017, era um domingo, a gente colocou nossas malas no carro e fomos embora, né? Pegamos estrada. Levamos 12 dias. 12 dias de viagem. Aí daqui fomos para Santa Catarina, depois Curitiba, São José do Rio Preto, Brasília, Bahia. Depois de mais uma no trajeto, assim, porque a gente foi ficando na casa de amigo, sabe? Tipo, não conhecemos a gente não conhecia ninguém, né? Então eu pegava e botava no GPS, tem que falar com o fulano de tal lá. Vamos lá. Mas foi muito interessante porque a gente recebeu muita palavra de confirmação, assim, nossa, demais mesmo, assim, de pessoas que oravam e, nossa, que é de Deus, e eu queria falar isso para vocês, e confirmação, sabe? Isso foi muito legal. Nesse período que a gente foi, também passou por alguns apuros na estrada, né? Tipo, em São José do Rio Preto, a gente pegou um temporal, assim, numa zona rural, né? Porque a gente não conhecia a estrada e a gente no fim acabou parando num posto lá para tomar um café. Bem no fim acabou escurecendo, a gente tentou sair, daí no fim pegou uma chuva na estrada lá. Eu pensei que o carro ia virar até no fim. Foi tempo. O carro fazia assim, ó, fui chegar no Piuí. No fim deu tudo certo, assim, a gente chegou no dia 12 de maio de 2017. Ô, Rafinha, só antes de continuar, só para esclarecer ali, porque o pessoal está botando, até o Abner botou, 12 dias de carro. Na verdade, não. É que vocês foram para alguns lugares e pararam e ficaram alguns dias antes de pegar a estrada novamente. Então não foi 12 dias direto. Não. Tipo, como a gente viajava 600, 700, 800 km por dia, a gente ficava outro dia parado, né? Descansando e conhecendo a cidade. Conhecer a cidade, assim, e até para também conhecer um pouco do pessoal que recebia a gente, contar um pouco da nossa história, né? E a gente resolvia sempre ficar um dia parado na casa do pessoal, né? Para conhecer a cidade e tudo, né? Então, se fosse corrida, assim, ia dar uns 6 dias, assim, mas... Nossa, é impossível, é muita estrada, né? É muito chão. Nosso Brasil é grande demais. Daí, então, a gente chegou no dia 12 de maio lá, bem no dia da mudança da base, trocando de base, né? Daí, no primeiro momento... Quer falar um pouco? Aí, no primeiro momento, a gente ficou ajudando com as atividades do Instituto Novo Sertão e com as atividades da igreja também. Daí, na época, eu lembro que eu particularmente, eu comecei a conhecer um pouquinho do reforço escolar que tinha no Baixão.
Baixão é uma comunidade quilombola, né? Quilombola, é. Então, lá as crianças elas têm muita dificuldade de aprender. Então, foi assim, algo para mim, sim, foi meio que assim, ver as crianças como era naquela época era muito difícil, sabe? E eu, assim, eu tive uma experiência muito legal, assim, que tinha duas missionárias que trabalhavam lá nesse reforço, quando a gente chegou. E as crianças lá no Baixão, elas não sabiam nem que elas moravam no Brasil, nem no Piauí, sabe? Elas não tinham essa noção. Então, as meninas lá nos convidaram, a pessoa que tinha chegado, para estar ajudando elas nesse trabalho de mostrar para as crianças o mundo que elas moravam, né? Porque também lá tinha a realidade dos pais, das mães, de que elas eram feias por ser negras. Então, era uma realidade muito triste, assim, né? Então, as meninas, das missionárias que na época estavam, mostraram para as crianças como elas eram lindas, aí mostraram crianças da África, mostraram, né, o nosso Brasil, como existiam pessoas de todos os tipos e raças. Então foi uma experiência muito legal, né? Então eu pude trabalhar um pouquinho com as meninas lá, né, no reforço escolar. Em seguida a gente então também foi trabalhar com alfabetização no Silvino, numa outra comunidade. A comunidade onde a gente está agora. Na comunidade que a gente está agora. Então a gente começou a dar aula de alfabetização com uma professora, a Carla, né, que ela está em Betânia ainda, missionária. Então, a gente dava aula 3 vezes por semana. Então, a gente tinha mais ou menos uma base de 12 alunos, né, 12, mais ou menos, de 10 a 12. O Rafa ainda deu aula para 2 mudos e surdos. Do fim, porque os mudos, eles são 2 irmãos, né, que eles são mudos e surdos, né? É óbvio que eles são eles, né? Daí, quando a Anne e a Carla ficavam dando aula pro resto do pessoal, eles ficavam ali sentados, ali parados, assim, porque não entendiam nada, né? Daí, como eu comecei com a Anne um dia, com a Carla, para visitar, para ver como é que era, né? Daí, foi crescendo uma vontade no meu coração, eu comecei a aprender Libras, para uma coisa bem básica, assim, para ensinar para eles, né? Daí foi um tempo muito bom, né? Tipo, eu não sou muito falado e encontrei 2 mudos lá. Pronto, aí fechou todas, né? Daí eu tô com um tempo bem legal, assim, muito bom mesmo. Um deles é o Zé Filho, é muito meu amigo mesmo. Nossa, é o mudo que mais fala, nunca tinha visto o mudo falar tanto assim que nem ele, né? Nossa, ele vai lá em casa assim para almoçar e não para. Mas foi um tempo muito bom mesmo, assim, porque, nossa, eu vi como eles são inteligentes também, assim. Tu passava por eles e pegava, assim. Nossa, demais mesmo, foi um tempo muito bom. E o resto da turma, a maioria, eles não sabiam ler, assim, né? Uns tinham muita dificuldade, estavam ali. Mas tinha um em particular que eu trabalhava, o seu Isaac, ele não sabia ler nada, sabe? Daí eu comecei até a trabalhar, assim, comecei no início das letras, né? O A, fala o A, seu Isaac. Ele, que letra é essa, Isaac? Né? É 4. Eu dizia, seu Isaac, é um A. Tá bem do início, mas ele tinha problema, assim, né? Ele tinha passado, bateu a cabeça, então ele tinha muito problema, né? Mas a gente tentou se ensinar o máximo que ele pôde, né? Quando eu consegui chegar no B, foi vitória, né? Foi vitória, mas aí, infelizmente, a irmã disse que ele não era burro, que não era capaz, e mandou ele parar de ir na aula, Rodrigo. Daí ele parou e não quis mais. A gente foi atrás, tentou chamar de novo, dizendo que ele era inteligente, que ele tinha capacidade, mas o que a irmã falou. Então, assim, foi muito legal, assim, o pouco que ele ficou ali foi top, assim, pelo menos a gente conseguiu chegar até o B com ele, né? Então a gente passou uma experiência, assim, né, nessa alfabetização com o pessoal, né? Então e as outras restos da turma também, eles foram cada vez mais aprendendo mais, tendo essa, de conseguir, pelo menos, escrever o nome, né? Depois de um tempo a gente começou também a dar aula na alfabetização no Baixão, lá o pessoal também não sabia ler, saiu escrevendo o nome. Então isso é muito gostoso, assim, tu vê que a pessoa entra sem aprender, sem saber nada e sai, assim, pelo menos para poder assinar o nome para os filhos, assinar alguma coisa, sabe? Então isso é muito gostoso de ver, assim, eles aprendendo, sabe? De estar ali vendo, sendo participativo daquilo que... Não, e isso também é uma vitória, né? Porque a maioria do pessoal trabalha na roça o dia todo, né? No sol quente. E eles acordam muito cedo também, né? 4 e pouca da manhã, 5 horas. Daí a aula era a partir das 7 horas. Então o pessoal que dormia. Mas sempre ia, né? Sempre ficava aí, participava, assim. O pessoal se esforçava bastante, né? Isso foi bem legal mesmo. Então, daí depois
da alfabetização, eu peguei a dança, né? Também trabalhei com a dança no instituto. Até o ano passado ainda eu estava trabalhando com a dança antes de vir para cá. Estava lá ensaiando as crianças para o Natal, final do ano agora. Então, depois da dança, daí foi quando o ano passado, mais ou menos, o ano retrasado, foi onde então Deus nos confiou a comunidade Silvina, né? Eu vi que o Vini apareceu aí, o Vini, né? Tá aí junto. E o Vini, ele trabalhava com a esposa dele nessa comunidade. Então ele orou, disse que o tempo dele então nos chamou para conversar e disse que o tempo dele tinha acabado lá e sentiu muito da gente assumir o Silvino. Quando ele falou isso, eu disse: hã? Como assim? Né? Porque até ali eu tô achando, eu e o Rafa, não, estamos ali para ajudar no que a gente pode, alfabetização, dança, né? Vai fazer visita nos vilarejos, ajuda. Mas agora assumir uma comunidade para te, né, ali estar à frente, de pregar, de estar um pouco mais a fundo, cuidando, né? É outra realidade, né? Então, na hora que ele falou, a gente tomou um baque. Como assim? Nós, assim, assumiu o Silvino, né? Ele, não, vai lá. Aí apareceu aí, né, o Vini. Orem a casa, então vou morar, né? E Deus realmente confirmou nosso coração de sentir uma paz imensa, porque foi lá onde a gente começou também a alfabetização, então a gente já conhecia o povo de lá, a gente já conhecia a maioria do pessoal. Então a gente voltou para casa e realmente Deus nos deu uma palavra também de confirmação. Não, é isso que Deus quer para vocês, né? Então eu disse, Vini, a gente está topando, vamos lá, vamos pegar. Então a gente começou então a fazer o trabalho lá nessa comunidade. A gente já está lá há um ano e pouco, né? Nessa comunidade. Então, lá nessa comunidade, a gente então trabalha com visitas, né? A gente faz os cultos, né? Então, tem a pregação que a gente, né, faz lá, eu e o Rafa, né? Daí o pessoal também nos ajuda bastante nas visitas. Então, tem toda uma equipe que está com a gente, né, para fazer visita e para ajudar nos cultos, né? Então, a gente está lá conhecendo ainda o pessoal, tem muita coisa ainda para desbravar ainda naquela comunidade, muita coisa ainda para se fazer, mas deu uma trancadinha para mim, pelo menos. Um palhaço, vocês três. Eu tinha dado uma trancadinha, assim, né? Bem na hora que tu estava falando assim, Anne, que lá tem ainda muita coisa para fazer, daí deu uma trancadinha. Isso. Não, é isso, né, assim, né? Porque a gente tem muita coisa ainda para desbravar lá no Silvino, né? E tem muitas comunidades para ser alcançadas lá no Nordeste, né? Em Betânia, muitos lugares ainda que a gente, né, tem para passar ainda, né? Mas lá no Silvino, que é onde a gente está trabalhando, ainda tem bastante coisa ainda para se fazer. A gente tem orado assim, para Deus nos dar mais estratégia de como trabalhar também com o povo lá, né? Como que a gente pode alcançá-los também mais, onde eles possam entender mais a realidade de viver uma vida com Cristo. Então, tudo isso a gente tem orado para ser mais efetivo lá no Silvino, né? Em especial lá onde a gente está trabalhando, né? Maravilha. E, Rafiane, qual é a maior, assim, dificuldade que tem para desenvolver o trabalho missionário lá na região que vocês estão, pelo menos, né? E também, de repente, assim, até para a gente poder entender bem o que é o conceito de comunidade para lá, né? Porque, de repente, aqui, para nós, a gente pode pensar uma coisa, só que como é que é? É assim, é uma zona que seria, tipo, comparado aqui a nossa, assim, uma zona rural, onde tudo é afastado, todo mundo mora longe, né? Então, isso em relação à comunidade. E qual é a maior dificuldade que vocês têm, assim? É isso aí? Pode falar. Assim, as comunidades que a gente chama, elas são os interiores, né? O pessoal chama mais de interiores, porque é um pessoal onde tem as roças, os vilarejos, né? É como se fosse, né, vários bairros, digamos assim, né? Pequenos, né? Então, são bairros bem pequenininhos, com a maioria dos pessoal, às vezes, é família, né? Tipo, o Silvino tem... A maioria da pessoa é tudo família lá no Silvino, né? Então, é bem espalhado, assim. Sabe? Tipo, uma casa aqui, né, tipo, vai andar, né, alguns quilômetros para achar outra casa, né? E é bem interior, assim, né? Terra de chão, é bem interior, assim, mesmo. Então, a gente a maioria das comunidades, todas as comunidades lá são assim, né?
Fora Betânia, que é a cidade, o resto dos outros comunidades são interiores mesmo. E a dificuldade, assim, qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam, que vocês enfrentaram assim, nesse tempo? Então, já voltando um pouquinho nessa parte aí, eu queria voltar lá para o ano de 2017, nosso primeiro ano que a gente ficou lá, né? E como tu sabe, a gente já conversou contigo aqui, a gente tinha bastante mantenedores quando a gente foi, né? Tinha média de 12, 13. Daí, no fim, esse número foi caindo assim rapidamente, assim, né? Aí de 12, 13 baixou para 3, 4. E bem no fim, a igreja que a gente estava congregando, a missão Glória para as Nações, ela acabou fechando nesse período também. Foi na metade do ano, primeiro ano que a gente estava lá, no primeiro semestre, a gente recebeu uma ligação porque o pessoal ia encerrar o trabalho, por alguns motivos aí, né? Daí foi bem difícil, né? Poxa, agora a gente está aqui, a gente vai ficar um ano aqui, agora a gente não tem igreja, está com pouco mantenedor, como é que a gente vai fazer agora? Né? Ir embora, a gente vai ficar até o final do ano, como que a gente faz, né? Daí a gente teve uma convicção muito forte no nosso coração, né? Porque Deus falou pra gente assim que o trabalho era dele, não era de placa nenhuma, né? Porque quem tinha levado a gente para lá era ele, né? Nossa, e isso foi muito confortante pra gente naquele momento, né? Você sabe, lá o mercado de trabalho é muito reduzido, né? É uma cidade pequena, uma cidade que não chove, o segundo pior IDH do Nordeste. A agricultura não existe, praticamente não existe, né? Porque não chove, né? Não tem água encanada. Então tem muitas dificuldades que não deixam a cidade se desenvolver, né? Daí, quando vê assim, eu fiz um trabalho. Fui num posto de gasolina, daí eu fiz um rapaz falou, tu que trabalha com carro, não sei o que, lá que o pastor me comentou comigo. Não, sou eu mesmo. Eu trabalhava antes, né? Ah, não quer fazer esse negócio pra mim aqui? Daí eu acabei punindo uma moto pra ele, um tanque de uma moto lá no posto. Daí começou várias pessoas me procurar. Assim, pô, tu pode fazer isso aqui? Daí, no fim, a gente, com parceria com o Instituto Novo Sertão, a gente conseguiu abrir uma funilaria. Daí a gente consegue botar os jovens para trabalhar lá. E a gente também complementar nossa renda com um pessoal mais focado nos jovens mesmo, para eles poderem ter uma renda, aprender uma profissão, né? Porque é um serviço que não tem na cidade mesmo, não tem ninguém que faça isso, né? Então, isso é um sonho meu, o legado que eu quero deixar para a cidade é que o pessoal, os jovens possam trabalhar ali. Amanhã, depois, quando a Anne for embora, eles possam tocar e se profissionalizar e seguir e tocar a vida, né? Então, assim, se for contar o período mais difícil para nós foi o primeiro ano mesmo. Porque teve aquele amor, depois ele foi enfraquecer por causa da dúvida, como que a gente vai fazer, sem dinheiro, sem mantenedor, sem igreja, e agora? Mas, graças a Deus, nesses 3 anos e pouquinho que a gente está lá, nunca nos faltou nada assim. E também eu já queria entrar numa outra parte, assim, que é a nossa filha Sara também, né? Porque quando a gente saiu daqui, a Ana foi fazer uma consulta no médico, o médico falou que ela não ia poder ter filho, de jeito nenhum. Não, você não vai ter filho, adota, faz outra coisa, porque não vai dar certo. E Deus confirma, não, vocês vão ter uma filha assim. E eu sempre quis ter uma filha menina, né? Daí quando foi em dezembro de 2017 também, né? Yes. Isso. Eu cheguei em casa assim, a Ana me falou, tem que ficar em casa agora. O que será que a Ana é toda romântica assim, né? Botou uns coraçãozinhos, uns negocinhos no chão ali, né? Pra dizer que tava grávida, eu bem. O ogro entrei chutando, pisando por cima de tudo, assim, o que foi? O que vai pra buscar coisa no mercado? Eu, tipo, tu não viu, não sei o quê? Viu o quê? Entra de novo. Puxa, agora deu. Aí fui, entrei de novo, daí quando. Nossa, eu vi o coraçãozinho escrito assim, parabéns, papai. Nossa, aí foi ó, a grande alegria, né? E daí, nossa, nossa filha, né? Nossa filha, a Sara, ia nascer. Foi legal, foi bom demais. Nossa, Deus tá rios, como a palavra que nós recebemos, né? Rios de água.
E essa é a minha experiência, assim, que mais marcou, assim, foi o nosso primeiro ano, foi isso aí. Que legal, E, que bacana. é claro que ainda tem as dificuldades e tudo, né, com as comunidades e tudo assim, mas são coisas corriqueiras do dia a dia, assim. Coisa que acontece aqui também com a gente, porque são pessoas como a gente lá, né? Claro, um pouco mais, tem gente que não, nunca ouviu falar de Jesus, é um povo muito católico, tudo, né? Mas são pessoas muito legais, muito receptivas, assim. As portas sempre abertas, assim, a gente chegar. Tudo. Sempre, Nossa, sempre. Vai embora, sempre tá cedo, nunca deixa é, que ir embora. Chega só para entregar um negocinho, não, não, vamos sentar, tá cedo, sabe? Sempre tem um cafezinho, então o pessoal assim, nos recebe muito bem. E todos os missionários vão fazer visita, são muito bem recebidos, sabe? Então o pessoal assim, é muito aberto para isso, né? Pra gente às vezes estão na igreja, eles gostam, eles ouvem a palavra, sabe? Eles estão ali nos cultos todo a semana. Só que ainda falta só um pouquinho de eles entenderem mais do que é uma vida com Cristo, sabe? mas é um processo, Mas né? é um processo que a gente, Processo natural, né, né? se a gente vai trabalhando nas comunidades, né? Eles entenderem, de ter essa vida com Jesus, de saber que, né se tu aceitou Jesus, é aquela vida que tu vai ter de abrir mão de muitas coisas. Então, é um processo de uma transformação, né? É algo que a gente vive, assim, de transformação na vida deles, que a gente vê, assim, é o que Deus vai fazendo. Então, a gente E, tá e sempre também um pouco também por causa da nossa falta de experiência também, né? Porque a gente está um ano e pouco lá, mas é tudo é novo pra gente, assim, né? Eu acredito agora esse ano as coisas vão ser melhor, no outro ano melhor, assim. E de cada ano as coisas vão se desenvolvendo mais. E outra, Amém. na verdade, está regando algo que Deus já a sementinha já foi plantada ali naquele lugar. Então a gente só está ali regando mais, né? E, Trazendo. e é muito gratificante também chegar todo ano na, na igreja sede na cidade lá, né? E Missão no Sertão. Aí junto todas as comunidades, o pessoal se batizando, assim, né? Nossa, é gratificante mesmo ver que o trabalho tá dando frutos, assim, que Deus está abençoando aquilo ali. Ah, que legal, que legal. Como é que, assim, como é que a igreja daqui, nós estamos aqui ouvindo vocês, como é que a gente pode cooperar, como é que a gente pode colaborar, qual é a melhor forma de fazer isso com esse trabalho que vocês estão fazendo lá? Porque às vezes aqui a gente, assim, eu sei que vocês vão dizer que é oração, isso assim, é o mínimo, né? Isso a gente nem tem que falar mais sobre isso. Isso, poxa vida, né? Pelo amor de Deus. Então, esse é o mínimo. Além da oração, né? Eu tenho certeza, quando acabar aqui, o pessoal vai tudo estar orando pela vida de vocês e pelo trabalho lá, pelas pessoas que estão lá, né? Mas, além da oração, como é que nós, aqui, Igreja do Sul, como é que a gente pode cooperar com aquilo que vocês estão fazendo lá? Então, a gente temos um instituto, né? Assim, muito Uma ONG, uma ONG, né? Onde tem várias atividades sociais que o líder é um projeto para servir a projeto. cidade, né? Então, trabalho com mais ou menos com 300 jovens, né? Entre Semana. crianças e adolescentes, e agora começou a aula de música, que daí para adultos também. Daí a agricultura, que é a escola Beta, foi muito legal, assim, do que está se fazendo lá no Quixadá, escola de música. Então, tem, assim, muito trabalho, assim, para ajudar. Então, tem um instituto, né, que é o Cuida da Água, que dá para entrar lá no site e ajudar. E seria muito importante que, né, ajuda as crianças lá do sertão, né, aos trabalhos sociais que é realizado naquele lugar. Então, dá para ofertar direto no site, está bem fácil, tá? Isso é muito, muito bom, sabe? Tá ajudando as crianças, dá para padrinhar a criança também, sabe, por ano. Então, tem, sim, meios no Instituto para ajudar, né? Em relação aos outros trabalhos dos vilarejos, também daí tem a igreja local, que é a Igreja Missionária do Sertão, que é a igreja local que a gente faz parte. Então, é dali que sai a comunidade. A gente trabalha mais ou menos já com 6 comunidades lá do sertão. Sendo que tem 34 comunidades no geral, né? Que a gente não consegue cobrir todas elas, né? Mais 6 a gente já tem igrejas estabelecidas, isso, né? Então, cada casal de missionário trabalha com uma igreja nessas comunidades. Então, a gente
vai, todos esses casais, cada uma pegou uma, né, que Deus direcionou para estar trabalhando. Então, a gente lá, o que acontece, né? A gente então recebe doações para alimento. Tipo, a gente veio para cá uma semana antes, a gente foi lá, distribuiu, só no civil a gente distribuiu 20 cestas básicas. Daí o pessoal levou sapatos, né? Chegou uma equipe de fora com sapatos, então a gente vestiu até mães, que era só para criança, até mães saíram com sapatos no pé, né? Uma senhorinha, acho que nunca tinha botado sapato lá no pé, eu fui lá, calcei, serviu, e ela ficou muito feliz. Então, o pessoal muito de fora, assim, então ajuda com isso, né? Com roupa, com sapato, com cestas básicas. Então, só assim, daí tem a igreja que a gente pode dar o contato também para estar ofertando na igreja, né? Para direcionar para as comunidades, né? A gente pode também dar o contato da igreja. E também a gente está entre 18 missionários lá agora no campo, né? Mesmo, né? Então, como eu tinha dito, são 34 comunidades, então é muita gente que nem ouviu de Jesus ainda, né? Falta força humana também, né? Mas agora com esse tempo de pandemia, as coisas ficaram um pouco restritas assim, né? Mas o Sertão está com as portas abertas, né? Eu sei que isso aí vai passar, uma hora vai passar, né? Se puder estar orando, ofertando, ou se preparando para daqui a pouco um outro tempo, período, né? Tentar ir lá visitar, ficar um tempo, conhecer como a gente fez, né? Sem nenhum compromisso, nada, só para conhecer o trabalho, o que você acha daquilo. Sabe, de fazer parte daquela história. E a moça perguntou ali, daí o site do Novo Sertão é www.novosertão.org.br. Aí entra lá, tem os projetos, tem tudo explicadinho, olha, tem um telefone também se você quiser falar com o pessoal lá. E daí lá também dá para entrar com contato com o Zé da Água, para visitar a cidade, fazer, né, ter tempo de conhecer o lugar, as atividades que a gente faz lá. Uma coisa, a gente realmente, às vezes, só estando fazendo para realmente entender a realidade do lugar, né? Porque a gente falando não é a mesma coisa que conhecendo, né? Então, realmente, às vezes, precisa ir lá conhecer e ver realmente o trabalho, né? E tem muitos lugares ainda para ser alcançado, tem realmente, muitas localidades para realmente a gente lá entrar com uma igreja, realmente precisa de pessoas, precisa, né, de mais missionários. A gente agora vai ter um casal que entrou, que chegou de missionários, eles vão começar também a capacitar o próprio pessoal da igreja, né? Para começar a trabalhar com isso, com liderança. Então, eles vão também trabalhar com isso. Então, tudo que vim para ajudar é top. Show. Bom, vocês vieram aí em casa no começo agora há pouco tempo, né? Antes da virada. Eu falei que eu ia pegar a Tati e os guris, botar no carro e ir lá visitá-los, né? Então, isso vai acontecer. Apesar do calor, tudo isso vai acontecer. Mas eu já estou afim, já era uma ideia antiga, eu tinha conversado com vocês, para levar uma equipe para lá, para a gente poder cooperar. Eu acho que vou ter que fazer isso. Na verdade, eu tentei delegar essa função, porque eu não queria ir por causa do calor. Eu falei, né? Alguém falou assim, poxa, eu posso liderar? Eu falei, vai, lidera, vamos lá. Começamos uma conversa, né, com o pessoal da base lá, que acabou não indo. Acho que eu vou ter que fazer isso mesmo, para levar uma turma lá, para a gente poder estar aí cooperando. Por favor, né, Rodrigo? Não vai dar para fugir. Não vai dar para fugir disso. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Assim, a gente tem 1 minuto, mas eu quero falar uma coisa assim, que vocês não falaram, né? E ainda que eu tentei dar uma provocada, ajuda, uma cooperada, mas assim, ó, o pessoal que está nos vendo aí, nos ouvindo, ouviram todas as histórias, né, do Rafa, da Anne, né, da Sara, lá no Nordeste. Além dessas formas de ajudar, outra forma de ajudar é ajudar mantendo, cooperando, ofertando na vida desse casal, dessa família. Tá? Eu assino embaixo, né, eu conheço e tenho acompanhado o trabalho deles nesses quase 4 anos, e assim, quer investir, quem planta, quer plantar para que se torne uma árvore que dê muitos frutos. Quer plantar e dar muito fruto? Planta na vida desse casal. Como? Entra ali no Instagram ali da Anne, tá ali, né? Pode pegar, entra lá, conversa com eles,
Vai lá, oferta na vida deles. Oferta na vida deles porque eles estão fazendo o trabalho lá. Tem outras famílias, outros missionários? Tem. Mas eu, claro, entra lá no site do Sertão, pode, né, ofertar. Mas eu também faço uma convocação aqui para o pessoal poder ofertar na vida do Rafinha e da Anne, que eu garanto, assino embaixo, com certeza, será uma semente bem plantada que vai dar muitos frutos. A gente tem acompanhado esse trabalho. O Leleco botou ali, partiu o Rodrigo. Vamos, Leleco, tu falou que, quero um palhaço no sertão, eu quero levar um palhaço no sertão. Vamos lá, vamos formar uma equipe, vamos conversar sobre isso e vamos lá invadir o Nordeste para cooperar com aquilo que eles estão fazendo lá. Pode ser, Rafinha? Pode ser? Podemos ir lá com uma turma? A Ju botou ali embaixo também, dá para ir pela Missionário do Sertão, viu? A igreja está disponível, está com as portas abertas também lá para receber o povo. Tá? Vamos lá, vamos estar junto. Maravilha. Pessoal, o nosso tempo está esgotando, qualquer hora vai entrar o reloginho, vai nos cortar aqui. Então, assim, eu quero agradecer muito mesmo, de coração. É muito bom ouvir as histórias de vocês. Eu sei que tem muito, muito mais história, mas quem quiser saber mais também entre em contato aí com o Rafinha, com a Anne, conversa com eles, direto com eles, que eles têm muitas outras coisas para contar. Pessoal, muito obrigado mesmo. Deus abençoe e continue usando vocês lá. Né? Essa é a nossa oração, o desejo do nosso coração. O prazer foi nosso compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso chamado, né? Que Deus possa continuar aí usando o povo, trazendo mais o pessoal lá para Betânia, tá? Estamos aí, estamos para ajudar, pode falar conosco, entrar em contato aí conosco, a gente vai estar compartilhando mais. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. As portas estão abertas lá para receber vocês. Show de bola. Vamos programar isso. Pessoal, então, beijão no coração. Deus abençoe. Beijo na Sara. Pessoal que estava assistindo, valeu. Obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Tá? Rafiane, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até. Deus abençoe. Tchau. Até.